Amós 1. Palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões, a respeito de Israel, 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Urias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Ele disse: Ó Senhor, ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as passagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Julgamento dos povos vizinhos de Israel. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damascos, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos. Porei fogo na casa de Azarel, e as chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadad. Derrubarei a porta de Damasco, destruirei o rei que está no vale de Avém, e aquele que segura o cedro em Bet-Eden. O povo da Síria irá para o exílio em Kir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque levou cativo as comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Porei fogo nos muros de Gaza, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Destruirei o rei de Astode, e aquele que segura o cedro em Aslon. Erguerei a minha mão contra Ecrom, até que morra o último dos filisteus, diz o Senhor, o soberano. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom. Desprezando irmãos, porei fogo nos muros de Tiro, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque com espada perseguiu o seu irmão e reprimiu toda a compaixão, mutilando-o furiosamente e perturbando para sempre a sua ira. Para sempre a sua ira. Porei fogo em Temã, e as chamas consumirão as fortalezas de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Amon, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras. Porei fogo nos muros de Rabá, e as chamas consumirão as suas fortalezas em meio a gritos de guerra no dia do combate, em meio a ventos violentos num dia de tempestade. O seu rei irá para o exílio, ele e toda a sua corte, diz o Senhor. Amós 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque ele queimou até reduzir a cinzas os ossos do rei de Edom. Porei fogo em Moabe, e as chamas consumirão as fortalezas de Queriote. Moabe perecerá em grande tumulto, em meio a gritos de guerra e ao toque da trombeta. Destruirei o seu governo, e com ele matarei todas as autoridades, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus decretos, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. Porei fogo em Judá, e as chamas consumirão as fortalezas de Jerusalém. O julgamento de Israel. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Inclinam-se diante de qualquer altar com roupas tomadas como um penhor. No templo do seu Deus, bebem vinho recebido como multa. Fui eu que destruí os amorreus.
diante deles, embora fossem altos como o cedro e fortes como o carvalho. Eu destruí os seus frutos em cima e as suas raízes embaixo. Eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto para dar a vocês a terra dos amorreus. Também escolhi alguns de seus filhos para serem profetas e alguns de seus jovens para serem nazireus. Não é verdade, povo de Israel? Declara o Senhor. Mas vocês fizeram os nazireus beberem vinho e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Agora então eu os amassarei como uma carroça amassa a terra, quando carregada de trigo. O ágil não escapará, o forte não reunirá as suas forças, e o guerreiro não salvará a sua vida. O arqueiro não manterá a sua posição. O que corre não se livrará. O cavaleiro não salvará a própria vida. Até mesmo guerreiros mais corajosos fugirão nus naquele dia, declara o Senhor. Amós 3. Testemunhas convocadas para acusar Israel. Ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta palavra que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Por isso, eu os castigarei por todas as suas maldades. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? O leão ruge na floresta e não apanhou presa alguma? O leão novo ruge em sua toca se nada caçou? Cai o pássaro numa armadilha que não foi armada? Será que a armadilha se desarma se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor tenha mandado? Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Proclamem nos palácios de Asdod e do Egito, reúnam-se nos montes de Samaria para verem o grande tumulto que há ali e a opressão no meio do seu povo. Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor. Eles que acumulam em seus palácios o que roubam e saquearam. O que roubaram e o que saquearam. Portanto, assim diz o Senhor, o soberano: um inimigo cercará o país, ele derrubará as suas fortalezas e saqueará os seus palácios, assim diz o Senhor. Assim como o pastor livra a ovelha arrancada da boca do leão, e só 2 ossos da perna ou pedaços de orelha. Assim serão arrancados os israelitas de Samaria, com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá. Ouçam isso e testemunhem contra a descendência de Jacó, declara o Senhor, o soberano, o Deus dos exércitos, no dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados. Destruirei os altares de Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas, e as mansões de desaparecerão, declara o Senhor. Eclesiastes 6. Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riqueza, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outros a desfrutam em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível.
Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno tem melhor sorte que ele. Ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem, pois de que lhe haveria viver 2000 anos sem desfrutar a sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o esforço do homem é feito para a sua boca, contudo, o seu apetite jamais satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com os que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Tudo que existe já recebeu nome, e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais tolices, e sem nenhum proveito. Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem, nos poucos dias de sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra? Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, Sarinha. Forte demais. A porção de hoje, a gente está aqui num livro profético, o livro de Amós. E só para vocês entenderem o contexto, a gente está aqui aproximadamente no século 8 antes de Cristo. E essa aqui era uma época de prosperidade material, né? Mas uma época de total decadência espiritual em Israel. Então, Amós ali, ele era um pastor, né, em Tecoa, e ele vai e o Senhor chama ele, né, para profetizar. E ele começa o livro, no capítulo 1, de uma forma interessante, né? No capítulo 1, no versículo 2, ele fala assim, ó, o Senhor ruge desde Sião. Então, é o rugido, né, do leão aqui, estabelecendo um tom de julgamento. E aí, Amós, ele vai pronunciar julgamento contra nações, né? Tanto as nações vizinhas quanto para Israel. E aí ele vai citando no capítulo 1, uma por uma, nação por nação, né? E ele vai falando por quê, o porquê. Então ele vai e fala Damasco, né, que era ali na Síria, por sua crueldade. Ele vai falar ali contra Gaza, por deportar populações inteiras. Vai falar contra Tiro, por quebrar alianças. Ele vai falar contra Edom, por perseguir Israel com ódio. Ele vai também falar contra Moabe, por profanar, né, ossos de reis. Olha isso. Ele vai falar contra Judá, por rejeitar a palavra do Senhor. E ele vai profetizar contra Israel, por injustiça social e por corrupção religiosa. E aí, no capítulo 3, tem algo interessantíssimo. Porque no capítulo 3, ele vai falar com Israel ali, né, sobre a profecia do julgamento, mas ele vai dizer assim, ó, vocês são as únicas famílias de todas as existentes sobre a terra que conheci intimamente. Lembra dessa palavra em hebraico, o que é conheci, né? Essa palavra aqui é aquela palavra da'at, que não é um conhecimento intelectual, né? Mas é uma intimidade. E ele fala, conheci intimamente. Este é o motivo de eu punir vocês por todos os seus crimes, ou por todas as suas iniquidades. E então a gente vê aqui que o Senhor vai falar, né,
de que o maior privilégio, ele também traz maiores responsabilidades. Então ele já começa a dizer isso, olha, vocês são as únicas famílias de todas as existentes sobre a Terra. Eu estou lendo na minha versão, tá? Do David Stern, que é a minha versão favorita, ela é muito próxima ao original. Mas na NVI fala de todas as famílias da Terra, somente vocês, né? Dentre outros povos, eu escolhi vocês. Então a gente vê que um grande privilégio, só que também tem uma grande responsabilidade. E o Senhor vai dizer, por isso eu vou punir vocês pelas suas iniquidades. Então, a gente vê que Israel, ele não é escolhido pelo seu mérito próprio, né? E hoje, a gente precisa entender que essa eleição, ela nos alcançou. Nós fazemos parte desse mesmo povo, porque nós fomos enxertados em Israel. Então, nós temos essa mesma identidade como um povo do Senhor, né? E tanto Israel como nós não fomos escolhidos pelos nossos méritos, mas pela graça do Senhor, né? E a gente lembra daquele versículo que fala: a quem muito é dado, muito é cobrado. Isso está em Lucas 12, lemos há poucos dias. Então, quando a gente conhece a palavra, né? E ele fala quem eu conheci intimamente. Quando a gente conhece, tem essa. Os nossos olhos são abertos e a gente entende, a gente conhece as grandiosas riquezas do reino de Deus, da sua palavra, da sua instrução, do seu amor, né? Isso também nos traz uma responsabilidade moral maior, né? E aqui a gente vê que o julgamento de Deus sobre Israel, e ele fala, porque vocês são preciosos e porque eu conheci vocês intimamente, eu vou punir vocês pelas suas iniquidades. Isso aqui é a forma, né, onde a gente vê que o Senhor, ele disciplina quem ele ama. Então, o julgamento de Israel aqui é uma correção de pai, não é uma rejeição, mas é uma demonstração de zelo, de cuidado. O pai, ele disciplina a quem ele ama, o Senhor, ele disciplina quem ele ama, literalmente. Tá? E é interessante e a gente vê, né, que quando o pai ele fala isso, né, porque o Senhor repreende a quem ama, no Provérbios 3:12. Então, a disciplina, ela é uma prova de filiação. Ela é uma prova de filiação. Israel deveria ser o quê? Testemunho, né, para todas as nações. Deveria ser luz para os gentios. Então, a gente vê aqui que o Senhor, ele vai, disciplina, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Né? Quem muito é dado, muito é cobrado. Então, tem um outro versículo muito interessante também, nesse contexto, do capítulo 3, que ele fala assim, olha, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Adonai não faz nada sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Então, a gente, analisando aqui, né, quando ele fala que o seu segredo, né, o Senhor não fará coisa alguma. Aqui, essa palavra no hebraico é o seu segredo. Então, vem da raiz, né, sod, que é conselho íntimo ou segredo mesmo, né? Então, Salmos 25,
14 se alinha a essa palavra, porque ele está escrito assim, ó, o segredo do Senhor é para os que o temem. Então, indica intimidade entre Deus e os seus servos, né? O servo aqui é no sentido, né, daquele que tem avodá, que realiza o avodá. O que é avodá em hebraico? Avodá é serviço, mas também é adoração. Então, não é um servo no sentido daquele que só trabalha ali, que só, né, tem ali o seu trabalho, não, mas ele é íntimo. Ele é um termo que ele declara honra e proximidade. É nesse sentido aqui, né? Tanto é que Moisés, ele é chamado servo do Senhor em Josué. E aqui ele está falando, né? Ele fala, ele revela para quem? Os profetas. Quem são os profetas? O profeta é aquele que fala por outro, ele não está falando por ele mesmo. Ele está falando como um porta-voz de Deus, né? Então ele está declarando ali que ele não faz nada sem falar e revelar aos seus profetas. Olha que coisa tremenda, que princípio tremendo que o Senhor estabelece aqui e revela aqui em Amós, aqui para nós, né? E é muito glorioso a gente entender isso, porque o Senhor, né, ele é aquele que ele fala, né, com o sentido de nos alertar, com o sentido de abrir os nossos olhos, com o sentido de fazer com que a gente venha compreender coisas grandes que muitas vezes a gente não está vendo, coisas que estão ocultas a nós, né? Então, o Senhor é maravilhoso, porque Ele é aquele que enxerga do alto, Ele é aquele que vê o futuro, Ele vê aquilo que a gente muitas vezes não está vendo, não está compreendendo, né? Nós somos comparados ao quê? A ovelhas, né? As ovelhas, elas têm uma visão muito limitada, não conseguem enxergar ali mais que um palmo, né? Mas o Senhor é aquele que está sempre dando a direção, que está sempre falando, né? E Ele é aquele que tem toda a soberania. O Senhor, Ele controla toda a história. Nada acontece por acaso. E Ele tem um plano eterno, né? Ele tem um plano eterno. E isso, quando ele fala que ele não faz nada sem falar aos seus servos, aos seus profetas, a gente vê a graça do Senhor. Por quê? Gente, ele é o soberano, ele é o criador do universo, ele não precisa contar os seus planos, mas ele faz por amor, por misericórdia, né? E nós somos privilegiados em conhecer a vontade de Deus, em ter ali a direção, em ter o alinhamento, em os nossos olhos serem abertos, a nossa visão ser expandida, né? Então, o profeta também tem uma responsabilidade muito grande, porque ele recebe a revelação e ele deve proclamar a revelação, né? Em Ezequiel 3, está escrito que o atalaia, ele tem alta responsabilidade. E quando o profeta silencia, é a mesma coisa que uma traição ao chamado. O profeta não tem escolha, gente. Deus liberou o manto, entrega o rolo. Tem que entregar, né? Não importa se você acha que os outros vão gostar, não vão gostar, isso daí não é com você. Sua função é entregar aquilo que Deus te deu. E o silenciar é traição ao chamado. Então, para aqueles que são profetas, né, que tem, ou pessoas que são proféticas, porque quem é profeta é aquele que nasce profeta, né, é aquele que recebe isso como um ofício, a pessoa já vem chipada ali, né, como um profeta. E as pessoas proféticas são quem? Aquelas que buscam os melhores dons, como diz Paulo, e
na concepção de Paulo, o melhor dom é o dom da profecia. Então, a gente tem essa possibilidade de você buscar o dom de profecia e você receber, e você ir sendo aperfeiçoado cada vez mais, né? Então, o profeta, ele é aquele, ou pessoas proféticas, é aqueles que buscam a face do Eterno, né? Que estudam as Escrituras, que buscam conhecer a palavra, porque aqui você vai entender o coração de Deus e ele vai te ministrar de uma forma mais profunda. O profeta é aquele que discerne tempos e estações. Ele observa ali os tempos, as estações proféticas se movendo. E o profeta é aquele que proclama de forma fiel a palavra. Fiel, ele entrega nem mais nem menos, ele entrega aquilo que ele recebeu, né? E para nós, como um todo, em geral, né, a gente precisa valorizar a voz do Senhor, valorizar a revelação, né, valorizar aquilo que o Senhor tem falado. Você precisa criar um ambiente para que você receba a revelação. Está com seu coração aberto, propenso à voz do Senhor, reconhecendo que você não enxerga como ele enxerga, reconhecendo que a sua visão é limitada, né? E quanto a gente precisa da direção do Senhor. O quanto a gente precisa, né? Então, em Hebreus 1 vai dizer assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Olha que tremendo. Tremendo demais. Hoje em dia a gente tem, assim, uma abundância, né? Uma abundância da revelação do Senhor, como Ele tem falado, como Ele tem ministrado os nossos corações. A cada maná o Senhor tem falado de uma forma tremenda. Então a gente vê aqui que Deus aqui, quando Ele está trazendo essa revelação ali para o povo de Israel num momento extremamente difícil, né? Onde havia ali uma corrupção, Deus ele está num momento ali em que ele escolhe, né, liberar aquela palavra para trazer transformação para Israel. Por quê? Né? Deus ele nos conhece de forma muito íntima, como da mesma forma como um esposo conhece a sua esposa. E por isso ele nos disciplina com o amor de pai. Mas antes de agir, ele revela os seus segredos aos seus servos. Porque um verdadeiro amor, ele não age às escondidas. Pegou? O verdadeiro amor, ele não age nas escondidas. Olha que profundo isso, gente. Meu Deus. Meu Deus. Pegou a chave? Então a gente vê em Yeshua o cumprimento, né, dessa verdade profunda. Ele carregou a nossa disciplina na cruz. E ele revelou para nós todos os mistérios do Pai. Então, quando a gente entende que nós somos um povo eleito, nós somos escolhidos, nós somos chamados, nós não somos eleitos para escapar da responsabilidade, mas para carregar a glória de Deus para as nações. Essa responsabilidade que a gente vê aqui sobre o povo de Israel, ela está sobre nós também, porque nós fomos enxertados. Nós queremos muitas vezes as bênçãos, né? As bênçãos do Deus de Israel, as bênçãos que o Senhor proclamou ali sobre Israel, mas e as responsabilidades, né? Nós somos povo,
Então, as bênçãos são nossas, as responsabilidades são nossas, né? O chamado é nosso. O chamado é nosso. E qual é o chamado? É a gente carregar a glória de Deus para as nações. É um chamado, né? Como Yeshua fala aí, de por todas as nações, fazendo discípulos. Então, nós temos uma grande responsabilidade. Então, a gente tem um chamado para proclamar o reino. Proclamar o reino. Então, conhecer os segredos de Deus, ele é tanto um privilégio, quanto também uma altíssima responsabilidade. Tem um peso de glória aqui. Por quê? Porque quem muito recebe, muito também, né, deve dar. Quem muito recebe, muito também deve dar. E aí, para a gente fechar, tem um versículo que é maravilhoso de João, ele fala assim: já não vos chamo mais servos, mas amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Olha que lindo isso, gente. Que tremendo. O amor do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Que o Senhor te fortaleça, te restaure nessa manhã. Que você receba desse amor sobre a tua vida, transformador. E que você pegue essas chaves que foi liberado aqui sobre nós e que o seu coração ainda ame mais o Senhor, que você tenha mais desejo ainda de se deixar ser transformado, de receber a direção dele, o conselho dele, a instrução dele, e receber tudo aquilo que ele tem revelado à sua vida, porque ele te ama de uma forma que você ainda não compreendeu. E eu acho que haverá um dia que a gente vai conseguir ter a dimensão desse amor, como é grandioso, como é glorioso. Seja fortalecido e renovado do Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach. Bom dia, shalom, shalom.